Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Essa semana estamos falando sobre colunas, e doenças da coluna e como ter uma boa coluna, uma boa saúde da coluna. E para nos ajudar, estamos recebendo aqui o Dr. Marcelo Locchetti. Tudo bem, Dr. Marcelo? Bom dia, pastor. Tudo bom? Muito obrigado por estar com a gente logo cedo no programa de hoje. Dr. Marcelo, ele formou-se, graduou-se em Medicina pela USP, serviu às Forças Aéreas aqui em Manaus, onde estamos gravando por esse período por um ano. Depois realizou residência em ortopedia e traumatologia. Ele também tem subespecialização em afecções da coluna vertebral, é mestre em ciências e é o coordenador médico aqui no Hospital Adventista de Manaus. Mas o senhor é paranaense. Paranaense. Apesar da minha vida toda ter sido em São Paulo, eu levo o Paraná no meu DNA. No DNA. E a cidade de Maringá, né? Isso. Um abraço a todo mundo do Paraná que está nos assistindo. Hoje, então, vamos falar sobre a escoliose. Esse é o tema que hoje vamos falar. O que é escoliose, doutor? E como é que a gente diagnostica essa doença? Muito bem. Escoliose vem do grego e é uma palavra que o sinônimo dela é curvatura, o significado. Então, na verdade, a escoliose é uma deformidade, é uma curvatura tridimensional. Não é só olhar de trás para frente para vermos a curvatura. Então, nós vamos vendo que há uma rotação das vértebras. Há uma rotação. Também. Uma rotação que leva também a uma deformidade. Então, esta curvatura, por definição, ela tem que ser maior que 10 graus, né? Curvaturas pequenas não são consideradas escolioses, e sim desvios do eixo vertebral. E a escoliose, ela pode ser em C, uma curva longa, ou o que a gente está mais acostumado a ver em S. E como diagnosticamos? Geralmente, pastor, nós observamos os nossos pequenos, filhos, sobrinhos, parentes, ao trocar de roupa, eles vão apresentando deformidades no seu eixo vertebral. Então, um ombro maior que o outro, as costas, uma escápula vai ficando mais evidente que a outra, uma assimetria da cintura. Então, são alterações que, ao observarmos, nós percebemos que tem um desvio do eixo vertebral. Agora, nos casos iniciais, nas curvas leves, não é fácil diagnosticar, não é fácil perceber. E aí, utilizamos a avaliação médica e um raio-x para observarmos esse eixo vertebral. O senhor falou 10 centímetros... 10 graus de angulação. 10 graus de angulação. Exato. Se for menos que isso, não se considera uma escoliose. Não se considera escoliose, e sim um discreto desvio do eixo vertebral. Agora, o senhor falou de uma torção que é escoliose. E quando a nossa coluna não tem, você usou a expressão que estou lembrando. Uma rotação. Uma rotação. Exato. Mas ela tem a sua curvatura. Curvatura bem afetada. Sim. Isso não é escoliose. Não. Então, veja, a escoliose, ela vai apresentar-se como esse desvio em S, mas devemos lembrar que, olhando de lado, nós temos curvas normais na nossa coluna. Então, nós temos a lordose, que é uma curva normal, nós temos a cifose dorsal também. Agora, quando olhamos uma pessoa de frente, essa coluna ela tem que ser reta. Entendi. Se ela tem esse desvio, nós estamos diante de uma curva escoliótica. Agora entendi, claramente. Sinais e sintomas, como é que a gente pode detectar isso? Bem, nós observamos que geralmente, pastor, a escoliose ela é dividida em duas grandes categorias. Ou a pessoa nasceu dessa forma, com alterações de segmentação e alterações de formação de suas vértebras. Então, o bebezinho apresenta uma deformidade, ou nós vamos desenvolvendo isso ao longo da vida. E dos grupos etários mais comuns é o adolescente. É a tal escoliose idiopática do adolescente, que começa ali entre os 10 e 11 anos de idade. Então, nessa fase, é muito importante que o papai e a mamãe observe o seu pequeno. Quando ele está sem camisa, observar se há alguma assimetria nessa região dorsal. Se os seus ombros eles são alinhados, se há alguma assimetria
no rebordo costal ou nos flancos, se as costelas estão simétricas. Porque quando nós temos essa curvatura da coluna e rotação, ele rotaciona também as costelas. Então, o indivíduo que tem escoliose, ele tem uma assimetria da caixa torácica muito evidente. E aí, tratamentos? Tem como tratar isso? Tem como tratar. Quando o indivíduo está com entre 10 e 20 graus de escoliose, ou seja, uma curva leve, nós sugerimos atividade física, fisioterapia, reeducação postural, que é o RPG. Quando esse indivíduo tem entre 20 e 40 graus e em fase de crescimento, nós instituímos o uso do colete para segurar essa curvatura. Quando esse indivíduo tem mais de 40 graus, há uma predisposição para essa curva continuar piorando. A grosso modo, 1 grau por ano. Então, veja, um indivíduo de 15 anos de idade que tenha 50 graus, quando ele tiver 45 anos, muito provavelmente, ele vai ter 30 graus a mais. Então, ele vai ter 80 graus. Então, para não chegar neste patamar, a literatura preconiza que curvas acima de 40 graus sejam tratadas de forma cirúrgica. E aí essa curva é estabilizada e ela para de progredir. E como você trata isso cirurgicamente? Há um corte? Coloca-se ali uma haste, alguma coisa, para ela voltar para a posição? Sim. Hoje em dia nós temos algumas técnicas. A técnica mais difundida é uma incisão na região posterior, em que são passados parafusos e hastes conectando esses parafusos. E estas hastes modelam novamente a curvatura de um S para uma reta. E aí a pessoa vive normalmente, tranquilamente. Mas ela viverá com as hastes ou isso vai ser colocado temporariamente? Para o resto da vida. Com as hastes? Com as hastes. Que coisa, né? Então temos que cuidar muito com a postura para evitarmos amanhã ou depois, temos que fazer tratamentos assim. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela ajuda. E a gente volta amanhã falando mais ainda. Amanhã vamos falar de lombalgia. Já ouviu falar? Tem lombalgia? Amanhã a gente conversa sobre isso então.